A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca e eu gravo vídeos aqui no YouTube. Geralmente é sobre devocionais, algumas vezes eu invento algumas outras coisas. E hoje eu estava fazendo meu devocional e eu estava lendo em continuação ao livro de Isaías, no qual eu li o capítulo 40, o capítulo inteiro. E ele conta sobre o livramento que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. Se vocês virem meu vídeo anterior, eu li sobre o capítulo 38, no qual contava que o rei Ezequias, ele teve uma doença e ele iria morrer, mas só que ele foi lá, ele clamou ao Senhor, ele se converteu e o Senhor o livrou e disse que livraria o povo de Israel. Então, aqui é o cumprimento da promessa. E o capítulo, ele já começa dizendo que o Senhor diz para consolar o povo dele, para consolar, falar benignamente, não com raiva ou com tristeza ou com ódio no coração, mas brando, de uma forma branda, e dizer que a malícia já havia acabado, a sua iniquidade já está expiada e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor os havia perdoado. E esse capítulo, eu gostaria muito que quem estiver vendo esse vídeo lesse ele. Porque ele literalmente conta tudo que o Senhor disse que faria. O versículo 3 diz: Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplainará. Então, o Senhor, ele disse para... Esses versículos estão dizendo que o Senhor viria, e o Senhor os resgataria, e tudo que houvesse, tudo que estaria torto, não estaria mais. Eu cresci na igreja, então sempre foi muito famoso para mim aquela música do Homenzinho Torto, uma música infantil, se eu não me engano, da Aline Barros. E, e eu não consigo não ler esse versículo e não me lembrar daquela música, porque fala: havia um homenzinho torto, mas o Senhor endireitou. Morava numa casa torta, morava num caminho torto, fazia tudo torto, mas o Senhor foi lá e endireitou. E a mesma coisa ele diz que faria aqui nesses versículos, com o povo de Israel, com os seus filhos, que um dia haviam se esquecidos dele. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que lhes disse. Que foi a boca do Senhor. Então, o versículo 6, ele diz assim: Voz que diz, clama. O Senhor diz, clama. E alguém diz, que hei de clamar? E toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem-se as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. E seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste. Talvez a palavra do homem, ele disse alguma coisa, mas não é eterno. Mas a do Senhor é eterno. A do Senhor é. A do Senhor vai durar por toda a eternidade, passe o que passar. E ele literalmente conta que ele cuidará do povo de Israel. Então, esse capítulo é um capítulo de ânimo. Eu diria como uma vitamina para as almas doentes. Os versículos 12, o versículo 13 e o versículo 14 dizem: Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Tá perguntando quem foi que ensinou Deus a fazer tudo isso. Você entende? Você entende a grandeza? É muito linda a Bíblia, é muito linda. Se você não começou a ler, o que você está esperando para começar a ler? Esse versículo, esse capítulo, ele tem 31 versículos. Você lê em menos de 5 minutos. Eu li em menos de 5 minutos. E olha que eu li, e eu li grifando ainda. Olha, a minha Bíblia, ela é toda grifada. Eu tô lendo aqui com vocês, mas eu li em 5 minutos.
E olha, 5 minutos. 5 minutos dá pra ler. É muito bonita. E pra terminar, porque isso aqui é só um tiquinho do que é o verdadeiro capítulo, porque o resto vocês vão ter que ler na casa de vocês. Ele fala, eu queria ler também o versículo 28, o versículo 29, o versículo 30 e o versículo 31, que eu grifei também, que diz: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Às vezes os jovens, eles irão se cansar por conta de inúmeras coisas, eles irão se cansar. Eles irão querer desistir, não irão querer mais fazer as coisas. Os mancebos talvez cairão, talvez se afastarão do caminho do Senhor. Mas ele diz aqui, no versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor, mesmo que caídos, mesmo que um dia se caíram, o Senhor renovará as suas forças, eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. E essa mensagem, ela foi dita para o povo de Israel. Imagina a alegria deles ouvindo essas palavras, quando o profeta Isaías disse. Mas não somente para eles, é para todos que estão atentos e leem a palavra, porque às vezes você diz: ah, mas o Senhor não fala comigo, o Senhor não viu um profeta, mas tá aqui, ó, na Bíblia. Eu mesma já fui muito disso. Eu falava: ah, eu só aceito se alguém vem falar comigo, se o Senhor mandar um profeta. Mas e se o Senhor te pedir? Mas o Senhor já tá te pedindo para abrir a Bíblia. Você entende? É só pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler. Ler o que tá escrito, porque Deus fala. E Deus vai continuar falando. Amém?